Graça e paz, queridos. Abra sua Bíblia novamente comigo, em Atos do Espírito Santo, no capítulo de número 9. Atos, capítulo 9. Nós vamos lendo o texto na medida que a gente for expondo mesmo. Mas eu quero, antes de começar a expor o texto, orar com você, porque nós estamos diante de um dos textos mais importantes da história da igreja. Depois do Pentecostes, a conversão de Saulo em Paulo, de perseguidor a perseguido, foi um marco na história da igreja. E isso mostra muito quem é o nosso Deus e o que Ele é capaz de fazer na minha e na sua vida. Senhor, nos ensina acerca de como devemos viver e morrer. Nos ensina, Senhor, por meio desse texto, a importância de sofrer pelo nome de Jesus. Nos ensina nesta noite que mesmo em meio à pandemia, nós precisamos continuar te buscando e te servindo, porque quer vivamos ou morramos, pertencemos a Ti. Em nome de Jesus, nos mostra por meio do exemplo da vida do apóstolo Paulo, daquilo que o Senhor fez, como devemos glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. O tema da nossa meditação desta noite é a redenção. O significado teológico para a palavra redenção é o resgate do gênero humano por Jesus Cristo. A redenção é o resgate realizado pelo Deus encarnado, morto e ressurreto. E a primeira verdade que esse texto nos apresenta é que Jesus é poderoso e suficiente para redimir uma fera selvagem. Acompanhe o texto bíblico em Atos 9, verso 1. Versos 1 e 2 diz assim: E Saulo respirava ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. A redenção de uma fera selvagem. Saulo era o maior perseguidor da igreja naquele momento. Alguns termos usados por Lucas para dizer que ele respirava ameaças e morte, são termos que retratam uma fera selvagem, que ataca a sua presa e a destrói. Assim agia Saulo, o inimigo de Cristo. E por odiar a Cristo, ele perseguia os seus. E todos aqueles que eram do caminho, uma determinação para aqueles que seguiam o caminho de Jesus. E eu me agradei demais desse nome, se não fosse por um herege que denominou a sua comunidade de O Caminho. Quem sabe a gente poderia usar mais esse termo, né? Mas vai que eles confundem a gente com a comunidade do apóstata. Nós precisamos entender que há um caminho, e o caminho é aquele que Cristo trilhou. E por causa desse caminho, muitos morreram. E um dos grandes perseguidores, nos primeiros anos da igreja cristã, foi um homem chamado Saulo, um fariseu, dedicado a um Deus que ele nem conhecia de verdade. Queridos, ele havia concordado com o apedrejamento de um homem inocente chamado Estevão. Em Atos 8:1 diz que ele estava ali a observar
o apedrejamento de Estevão, que não havia cometido nenhum crime, exceto pregar a Cristo e defender que Jesus Cristo é Deus. E ele então consentia com a morte de Estevão. Sua vida tinha um único propósito: perseguir os seguidores do caminho. Ele respirava isso dia e noite. Ele dormia pensando na hora em que acordava, queria acordar com o objetivo de matar alguns, de prender a outros, de machucar, de desfazer famílias, de afugentar todos aqueles que acreditavam no Cristo. Ele respirava isso, ele sonhava com isso, ele prendia, espancava e, se necessário, matava os seguidores do caminho. Paulo não se deu por satisfeito. Depois de assolar a igreja de Jerusalém, ele fica sabendo que em Damasco, a mais de 240 quilômetros, uma estrada difícil, feita normalmente a pé, existiam alguns seguidores do caminho que haviam se afugentado de Jerusalém. E então, ele pede cartas, ele pede autorização para ir buscar esses. Eu sei que muitos sofreram, e sofreram coisas piores do que a que eu vou falar agora, mas pensando nessa estrada sentido Líbia, que era num deserto, 240 quilômetros aproximadamente, eu fico imaginando como seria o retorno dessas pessoas. Levava-se aproximadamente uma semana, caminhando quase que dia e noite. E ele foi lá com esse propósito de trazer preso aqueles que acreditavam que Jesus Cristo era Deus. Os sumos sacerdotes lhe deram essa ordem de extradição. Pode ir. E quem você encontrar, traga preso. E, logicamente, lhe enviaram uma guarda que pertencia ao templo. A graça de Deus, segundo João Calvino, é vista não apenas em um lobo tão cruel sendo transformado em ovelha, mas também em ele assumir o caráter de um pastor. A gente muitas vezes lê os textos bíblicos, mas como nós não participamos pessoalmente da história, a gente só olha Paulo e nunca vê Saulo na história. Hoje, quando a gente diz que alguém que cometeu um assassinato, que violentou uma criança, alguém que foi ladrão, ou prostituto, ou alcoólatra, ou drogado, e essa pessoa se converteu ao cristianismo, normalmente a gente vê ela com o rabo de olho, com desconfiança. Normalmente, quando um pastor comete adultério, a vida dele está marcada para sempre, ele perde o crédito. Quando um irmão, por algum motivo, comete um pecado público e é disciplinado numa assembleia, a partir de então, ele é mal visto por toda a vida. Tem gente que sabe quantos foram disciplinados, por que foram disciplinados, não sabe quando retornaram da disciplina, mas sabem que fulano e ciclano cometeram esse ou aquele pecado. É impressionante, porque esse homem aqui, admirado por todos nós, porque foi instrumento de Deus, foi um assassino, foi uma fera selvagem, que perseguia, que destruía famílias, aprisionava crentes, homens e mulheres, arrastando-os à prisão, com um pseudo zelo pela palavra de Deus. Ele acreditava na sua loucura, que aquelas pessoas estavam falando contra Moisés, contra a lei, contra o templo. Percebe que muitos hoje, pelo seu zelo político, pelo seu zelo de time, pelo seu zelo de vestimenta, pelo seu zelo de formato de culto,
Tem muitos hoje que estão cometendo o mesmo erro de Paulo, talvez não com a mesma gravidade, de perseguir e matar, mas críticas injustas, comentários indevidos, pessoas que por um zelo inadequado, equivocado, acabam por perseguir outros, por criticar, por menosprezar aqueles que estão servindo ao Senhor com dedicação. Queridos, nós temos diante de nós a redenção de uma fera selvagem chamado Saulo de Tarso. Em segundo lugar, nós temos a redenção de um homem limitado. Acompanhe comigo o verso 3 a 9. E ainda no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não vira ninguém. E, guiado pela mão, o conduziram a Damasco. E esse esteve 3 dias sem ver, nem comeu e nem bebeu. Queridos, depois de uma longa viagem, que alguns estudiosos acreditam que a pé e outros a cavalo, mas não importa se ele caiu do cavalo ou caiu de joelhos, o certo é que ele caiu, e na presença de Jesus todos caem, até aqueles que já estão prostrados. Perto dessa cidade antiga chamada Damasco, que vivia num oásis, que existia num oásis, parecia pérolas brancas à distância. No deserto, ao sol do meio-dia, uma luz tremenda resplandece. Subitamente, quando essa luz aparece de forma violenta, além de cegar, o derruba. É impressionante porque o sol já era escaldante, mas ainda assim uma luz aparece de forma tremenda e ele então fica cego e cai ao chão. Aquele homem imponente, cercado de guardas e com autorizações para fazer o que bem queria com os judeus, agora é capturado por uma luz e uma voz. Este que fora a Damasco para perseguir e aprisionar tanto homens como mulheres, é alcançado e aprisionado por Cristo. Aquele que se julgava autossuficiente, o defensor da causa dos judeus, o detentor das boas notícias, que não passavam de tradições, especialmente guardadas pelos fariseus, agora então está de joelhos e cego, sem saber para onde ir e nem quem falava com ele. É interessante, o texto nos mostra que ele ouve uma voz, segundo o texto bíblico em aramaico, e ele não conhece e pergunta: quem é? É o Senhor? E então o Senhor diz: por que é que você me persegue? Eu acredito que se nós cristãos entendêssemos que toda perseguição contra nós é contra Cristo,
nós não teríamos a menor preocupação, não perderíamos um segundo sequer em buscar nos defender. Faríamos como Estevão, que sendo acusado e apedrejado, diz: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o mal que estão cometendo. Quando alguém, e principalmente esses líderes, pseudos líderes evangélicos, metidos com política, vão na TV dizendo que representa o povo de Deus, eles podem até representar meia dúzia de pessoas que eles controlam, mas não nos representa. Quem nos representa é Cristo Jesus. Quando ele foi, Estevão, acusado, ele se calou diante das acusações e exaltou a Cristo somente. Quando Paulo é interceptado e é redimido por Cristo, Cristo pergunta: por que me persegues? Ei, quando alguém fala algo contra você, porque você está vivendo o Evangelho, vivendo a ética cristã, dando bom testemunho, não é contra você, é contra Cristo. Você é apenas um representante de Jesus, um embaixador de Cristo. Você é apenas reflexo do Senhor Jesus. Então não se preocupe. Não fique tentando argumentar, se defender. É Jesus que ele está atacando. E Jesus é advogado. E é advogado do bom. E você não precisa defender Jesus. Ele não precisa de defensor. Na verdade, é ele que vai te defender e vai me defender. E tem muita gente criando celeuma, discutindo em redes sociais, entrando em conversa fiada, e pior, envolvendo igreja, Deus com política. É impressionante como as pessoas não aprenderam. E infelizmente, mesmo aqueles que já estudaram o livro de Romanos ainda carecem de entendimento. A igreja não precisa de político e nem de política. A igreja não precisa de homens, porque o cabeça é Jesus Cristo. Ela não precisa que nem eu e nem você venhamos defender quem quer que seja ligado à igreja, porque todos que estão na igreja são membros de um corpo, cujo cabeça é Jesus. Jesus diz: por que, Saulo, você me persegue? Saulo podia dizer assim: não, quem é? Quem está falando? Eu estou perseguindo os do caminho, não estou perseguindo essa voz, não. Os do caminho me representam. Os do caminho são aqueles a quem defende a causa do Evangelho. E todos aqueles que perseguem os crentes que vivem no caminho estão perseguindo a Jesus Cristo. Queridos, John Stott diz: o Senhor ressurreto aparece a Saulo. Não era um sonho ou uma visão subjetiva. Era uma aparição objetiva de Jesus ressurreto e exaltado. A luz que viu era a glória de Cristo. A voz que ouviu era a voz de Cristo. Ele então tem um encontro com o Senhor Jesus. E ele então cai por terra e vê a sua limitação. Agora ele precisa que alguém pegue na sua mão e o leve para a cidade, porque sequer ele consegue caminhar sozinho. Saulo, que se tornou o apóstolo gentil, o maior escritor da Bíblia, Saulo, que se torna Paulo, aquele que nos deixou um legado imenso, foi um homem limitado, que tudo o que fez, fez por graça e misericórdia. Porque um dia ele se encontrou com Jesus e percebeu que ele não tinha nenhum poder, nenhuma autoridade, nenhum vigor, porque a luz de Cristo brilhou sobre ele, e ele caiu de joelhos, e ele ficou cego, e ele não sabia para onde ir nem o que fazer. Agora, o que mais nos impressiona é que o Senhor Jesus diz: não adianta
Duro é para você ficar lutando contra os aguilhões. Duro é você ficar literalmente dando coice em ponta de ferro. Não adianta ficar esperneando, Saulo, porque eu tenho um propósito na tua vida. E aí então, ele muda o discurso: Senhor, que queres que eu faça? Poxa, um homem determinado a perseguir, matar, aprisionar, agora não tem mais vontade própria. Ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, estou disponível. Muita gente precisa ter essa consciência de que nós não somos nada se não for a graça e misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E ao invés de fazermos planos para hoje e para amanhã, nós deveríamos perguntar ao Senhor: o que é que o Senhor deseja que eu faça? Queridos, Saulo não se converteu, foi convertido pelo Espírito Santo, assim como eu e você. Nós temos o hábito de dizer que quando eu me converti, como é que um cego, um pecador, andando na direção errada vai se converter? Ninguém se autoconverte, é Cristo que nos convence, que nos converte, que nos transforma, que muda o nosso rumo e o nosso destino. E louvado seja Deus por isso. Cristo capturou. Antes mesmo que ele capturasse alguém, Damasco, ele foi capturado por Cristo. Quantos de nós fomos capturados por Cristo? Todos aqui, possivelmente. Fomos capturados quando estávamos andando sem rumo, sem direção, nos nossos pecados. E Cristo foi lá e nos resgatou. Cristo o iluminou. Onde havia trevas em seu coração, brilhou a luz. Cristo o inundou com seu rio de graça e misericórdia, dando-lhe paz e fé. Ele diz que Paulo já estava lutando contra isso. Paulo já estava dando coices. Por quê? Porque a consciência dele já o acusava. Possivelmente, uma dúvida pairava sobre a sua mente: como pode homens e mulheres, pessoas simples, arriscarem a sua própria vida, deixarem tudo para trás para seguir o caminho? Alguma coisa aconteceu com essas pessoas. Elas não podem estar vivendo uma mentira. Se fosse apenas uma ilusão, uma emoção, eles já tinham desistido. Como pode vocês estarem aqui hoje à noite? Correndo o risco de morrer. Mesmo que você não faça parte do grupo de risco, há 3%, segundo os estudos, de possibilidade você pegando o vírus via óbito. É lógico que esse percentual muda do dia para a noite, conforme a pesquisa. Mas o certo é, você está correndo risco vindo aqui. Você deveria estar aprisionado dentro da sua casa, numa bolha, num quarto, sem contato com ninguém, com nada. Possivelmente, você correria o dobro do risco, aproximadamente 6%, de morrer de infarto, de morrer de depressão, ou de morrer por falta de comida, que se ficar trancado dentro do quarto, não chega comida. O certo é, nós precisamos ter coragem, nós precisamos enfrentar o medo. E o que mais me impressiona aqui é que Paulo tinha uma grande coragem. Saulo tinha uma determinação, só que ele estava canalizando ela para o caminho errado, com a motivação errada, com os objetivos equivocados. Saulo era quase da mesma idade que Jesus Cristo. Ele era com certeza alguém que conviveu com pessoas que viram a Jesus, e ele mesmo possivelmente
tenha visto a Jesus. Ele sabia, ele tinha ouvido falar dos seus milagres e dos seus ensinamentos. Mas como um bom fariseu que era, ele não acreditava que Jesus Cristo era o Messias. Eles esperavam um Messias triunfante. Então Paulo acreditava que Jesus Cristo era um falso profeta, um impostor, um enganador. Ele odiava Jesus. Queria matar todos aqueles que falassem de Jesus. Mas, com certeza, após ele ver a morte de Estevão e como ele morreu, isso mexeu com ele. Isso possivelmente tirou algumas noites de sono. Ele percebeu que algo de diferente tinha no coração e na mente daqueles que eram do caminho. Ontem, a Kelly compartilhava comigo dizendo, olha, eu já até conversei com uma amiga minha, que se falecer alguém da minha família e eu não me comportar como se comportaram os irmãos da família Carneiro, você me dá um sacode e me chama a atenção, porque eu não quero passar essa vergonha. Porque aqueles que acreditam que os que morrem em Cristo estão na glória, desfrutando de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz, podem chorar, podem lamentar, podem ficar tristes, mas jamais, em hipótese alguma, podem se desesperar, podem causar escândalo, porque senão não creem conforme a Bíblia nos ensina. Queridos, a graça de Deus também não foi compulsiva. Ainda que Paulo tenha sido alcançado por essa graça, ela não foi algo que aconteceu repentinamente. Cristo não lhe esmagou. Ele o derrubou, mas não violentou a sua consciência. Sua resposta à voz foi consciente. O que queres que eu faça? Porque tem muita gente que não entende a eleição e confundem as coisas e acredita que a soberania de Deus tira a responsabilidade do homem. Um grande equívoco. Deus, por graça, por eleição, por amor, redimiu a Saulo, mas não tirou dele a liberdade, não tirou dele a consciência de seguir e servir ao Senhor por sua vontade. O que é que o Senhor quer que eu faça? Vá à cidade e aguarde que eu mandarei alguém ao seu encontro. Ele não se tornou um homem dominado por um êxtase emocional. Não viveu como um robô programado a evangelizar. Ele continuou tendo a sua personalidade, mas agora com as convicções adequadas. Ele teve que receber oração, batismo e orientação, e depois, por 3 anos, se preparou para pregar o Evangelho. A causa da conversão de Saulo foi graça soberana de Deus, mas a graça soberana foi gradual e suave. Segundo Barclay, um comentarista bíblico, a graça foi gradual e suave. Desconfie do radicalismo. Pouco mais de 20 anos de ministério, 25 anos de crente, todos aqueles que demonstraram uma espiritualidade exacerbada, ou uma falta de espiritualidade, demonstraram que não eram do caminho. Quando você percebe pessoas vivendo num êxtase emocional, dizendo que isso é espiritualidade, desconfie. Quando você percebe uma pessoa que do dia para a noite diz que agora
é outra pessoa em todas as áreas, desconfie. Deus nos transforma de pecadores em santos, Deus nos santifica por meio dessa santificação que é posicional. Nós estávamos caminhando para o inferno e agora caminhamos para os céus, mas existe uma santificação processual, existe uma comunhão gradativa. Paulo passa 3 dias orando, jejuando, e depois vai para a Arábia e passa 3 anos, possivelmente, estudando, se alimentando, se preparando. Eu tive a grata felicidade de, assim que recebi a Cristo, que fui convertido por Ele, fui para o seminário. E chegando lá no seminário, o pastor Bill perguntou: quanto tempo de crente você tem? Eu falei: 6 meses. O que você faz na igreja? Por enquanto só assisto os cultos. Aí ele disse: então, meu filho, volta para a tua igreja, vai trabalhar e depois você volta aqui para estudar. Saí de lá indignado, revoltado. Mas hoje faço o mesmo com qualquer um novo convertido que me procurar. É necessário entender que a graça de Deus acontece de forma gradativa e suave. Agora, por outro lado, estranho. Crentes de 20, 30, 50 anos, cometendo os mesmos defeitos, os mesmos pecados, os mesmos erros, no mesmo degrau de 50 anos, 10, 5 anos atrás. Nós precisamos progredir espiritualmente. Precisamos nos aperfeiçoar segundo a imagem de Cristo. Queridos, em último lugar, a redenção de um irmão em Cristo Jesus. Dos versos 10 a 30, o texto diz: havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta na casa de Judas por um homem chamado de Tarso, Saulo, um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. A resposta: e respondeu Ananias: Senhor, muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer, sofrer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo que lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E este Saulo, alguns dias com os discípulos, ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos, diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tornaram
tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entretanto, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também com os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Queridos, nós temos aqui um verdadeiro crente, um irmão em Cristo. Um homem que foi convertido e não só convencido. E uma verdadeira conversão é acompanhada pelo menos de 3 evidências. E aí você pode fazer a conta para saber se você é convertido ou não, e depois você pode olhar para a vida daqueles que estão à sua volta e tirar a prova se são convertidos ou não. Em primeiro lugar, uma verdadeira conversão, ela muda o nosso relacionamento com Deus. Após o seu encontro com Jesus, ele orou e jejuou por 3 dias. Ele já fazia isso como um fariseu, jejuava 2 vezes por semana. Mas isso não passava de um ritual vazio. Mais ou menos como nos nossos dias, aqueles que fazem jejum para emagrecer, ou jejum de Coca-Cola, ou jejum de televisão. É brincadeira um negócio desse. E tem gente que acha que está certo e ainda tenta defender essa tese de que é possível fazer jejum que não seja de comida. Se o princípio bíblico do jejum é abster-se da comida para que naquele período em que você não está comendo, você possa orar, você possa louvar a Deus. E principalmente, é você se abster-se da comida para ter uma comunhão mais íntima com o Senhor. Agora, esse Paulo tinha um acesso direto com o Pai, já não era mais aquela oração decorada, já não era mais reza, já não era mais um ritual, marcado por horário e por lugar. Ele agora tinha um acesso direto com o Pai, nas suas orações ele poderia então falar com Deus. E ele poderia sentir no seu coração, por meio do Espírito Santo, que testifica que Deus estava ouvindo, que as suas orações chegavam até os céus. Eu tenho certeza que isso aconteceu com todos vocês. Antes de conhecerem a Cristo, ou em momentos da sua vida em que você estava longe de Deus, a sua oração parecia sem sentido, sem força, não passava do teto. Mas quando estamos em comunhão com Deus, a nossa oração parece uma ligação direta com o Pai. E assim esse homem orou por 3 dias e 3 noites. Nada comeu nem bebeu. Tamanho era o desejo de estar na presença do Pai. A mesma boca que respirava ameaças de morte, agora ora e abstém-se do alimento para louvar a Deus. Queridos, em tempos de pandemia, era para que aqueles que estão tendo oportunidade de ficar mais em casa, que já não têm a responsabilidade de um trabalho secular, apesar de que ficando em casa o trabalho dobra, se não dobrou, alguma coisa está errada, alguém está sendo escravo na tua casa. Se você deixou de trabalhar na rua e não trabalha em casa, você está fazendo alguém de escravo. Porque, exceto se você ainda tiver uma secretária remunerada para fazer as coisas, você deveria estar fazendo também. O certo é, nós temos mais tempo. Se temos mais tempo, deveríamos estar investindo esse tempo em comunhão com o nosso Pai.
Uma real mudança no relacionamento com Deus é o que acontece numa verdadeira conversão. Quando alguém se converte e nada acontece no seu relacionamento com Deus, não passa de um relacionamento com um ser distante, com uma entidade, com uma divindade, algo está errado nessa conversão. É necessário que o convertido tenha o sentimento de que agora Deus é o seu Pai. E ele precisa se relacionar com Deus com essa intimidade. Em segundo lugar, um verdadeiro convertido tem um relacionamento com o corpo de Cristo, com a igreja. E isso se deu especialmente por ajuda de dois irmãos. Esse texto contradiz qualquer iniciativa de qualquer crente com essa desculpa sem base nenhuma de que você pode servir a Deus não pertencendo a uma igreja. A primeira coisa que acontece é um irmão enviado pelo Espírito Santo até Saulo para orar por ele. Aí você pergunta, mas esse Deus que converteu uma fera selvagem não poderia ter feito tudo? Sim, poderia, e ele fez. Só que o tudo que ele faz é por meio da sua vida. Não é impressionante? Um Deus que manifesta uma luz e uma voz de forma miraculosa, agora manda que Ananias vá até Saulo, imponha as mãos, ore por ele, para que ele receba o Espírito Santo e volte a enxergar. E então, ele permaneceu, diz o texto, há alguns dias, e depois retorna e um tempo maior com os irmãos. Permaneceu na igreja, permaneceu no corpo de Cristo. Mas isso aconteceu porque teve um irmão que, mesmo relutante no primeiro momento, teve coragem de ir lá e pegar pela mão. Quantos não estão aqui hoje porque foram abraçados por algum irmão? Quantos de vocês, ao chegarem aqui, sentiram-se abraçados? Sentiram que faziam parte de um corpo e de uma família? Eu fico aqui imaginando o que passou pela cabeça de Saulo quando ele ouve a palavra Saulo, meu irmão. Aquele que fora lá para matar os crentes, para prendê-los, agora é chamado de irmão. Queridos, quanta coragem teve Ananias. E naquele momento, aquela palavra, com certeza, ela ecoou no coração e na mente de Saulo. E ele percebeu que fazia parte de uma comunidade. Depois de receber a oração, ele então é batizado. E após ser batizado, recebe uma refeição. E que refeição, hein? Porque depois de 3 dias sem comer, até pedra vira picanha. O certo é que ele recebe dos irmãos a oração, o batismo e o partir do pão. É isso que a igreja faz com aqueles que se achegam. Assassinos, prostitutas, homossexuais, ladrões e até aqueles que se acham bons cidadãos. Pessoas que são pais de família, trabalhadores, pessoas que para a sociedade são nota 10. A Bíblia diz que ele e ela não passa de um pecador, miserável, condenado ao inferno, se não receber a Cristo. Então todos são pecadores, alguns com uma história de vida mais drástica e outra menos, mas todos são pecadores e carecem do amor, do cuidado e do abraço da igreja. Em Jerusalém, novamente, um irmão marca a vida de Paulo, Barnabé. Em Jerusalém era pior, porque todo mundo sabia quem era a fera selvagem chamado Saulo. Ainda que pequeno, feio,
ele sim tinha poder para mandar prender e fazer outro tipo de maldade. Então todos conheciam em Jerusalém quem era Saulo, e quando ele chegou, todo mundo olhou com desconfiança. Está brincando? Eu me lembro que, assim que recebi a Cristo, Cristo me alcançou, e eu fui para o seminário, nos primeiros anos, a maioria das pessoas, principalmente os da minha idade, falar assim, eu tenho dificuldade de chamar você de pastor. Eu tenho dificuldade, tem algum problema? Eu falei assim, claro que não, sem dificuldade. Até eu, às vezes, tenho dificuldade de acreditar. Mas o certo é que alguns irmãos me chamavam de Afonso e não conseguia chamar. Até hoje, alguns não conseguem chamar de pastor. Sem problema algum. E aí eu me lembro que algumas pessoas mais chegadas compartilharam, mas rapaz, como é que pode, hein? Um cabra encrenqueiro igual você. Como é que pode, moço? Como é que pode você agora pastor? Não tem sentido, não tem lógica. Será muito apelão e tal, ainda só um pouquinho. E aí as pessoas ficavam com dúvidas, porque na verdade quem nos conhece de perto sabe os nossos defeitos. Especialmente a minha irmã que convivia comigo na pior fase da minha vida, e ela tinha umas palavras bem, não vou repeti-las. Mas o certo é, as pessoas conheciam a Saulo, sabia quem ele era. Uma fera selvagem, um homem terrível, perverso. E então ninguém queria conversa com ele, mas um tal de Barnabé novamente toma ele pela mão, leva aos apóstolos e dá crédito a ele. O referencia, dá um cheque em branco, diz, esse aqui eu conheço, eu vi o testemunho dele, eu estou vendo o Espírito de Deus que habita nele, testificando com o meu Espírito, pode crer, ele mudou, é um novo homem. Queridos, é impressionante quando nós duvidamos da obra divina. Quantos aqui foram transformados, e teve gente que duvidou, mas duvida porque não entende o poder e a graça divina. Queridos, em último lugar, uma pessoa verdadeiramente convertida, que foi redimida, ela tem um novo relacionamento com o mundo. Talvez essa característica seja a mais difícil de ver nos nossos dias. Paulo começa a pregar, e o mais interessante é que ele prega que Cristo é o Filho de Deus. Os famosos, que já não estão vendendo mais, agora não é nem CD mais, né? Não vende mais sei lá o quê, já não são mais chamados para os shows, já não tem tantos seguidores nas redes sociais, aí eles então dizem que agora seguem a Jesus, continuam a mesma vida de sempre. E eles, normalmente, quando vão dar testemunho, eles falam a bagaceira que eles fizeram, o quanto eles aprontaram. E aí eles vão falar da vida deles e parece até que eles estão se alegrando com o tempo da bagaceira. Paulo diz, para mim importa pregar a Cristo e este crucificado. Eu não tenho o menor interesse de falar do meu passado, de quem eu fui, da autoridade que tinha, do conhecimento que recebi. Eu não quero exaltar a mim mesmo, mas a Cristo. Nós até podemos falar, olha, eu era um pecador miserável, orgulhoso, metido da besta, e Cristo me alcançou, teve misericórdia de mim, e hoje eu sirvo com graça, com alegria no poder do Espírito Santo. Amém. Mas jamais nos exaltar, e Paulo não fez isso, ele exaltou a Cristo. Logo os judeus, lá em Damasco, se revoltaram contra ele, passaram a persegui-lo, queriam matá-lo, fizeram emboscada de dia e de noite nos portões de saída da cidade. Naquela época todas as cidades eram muradas, ou a maioria delas, e a muralha era tão grande que passava até um carro, algumas tinham casa.
E numa dessas, Paulo desce pela janela. Aquele que entrou lá para perseguir, agora foge, porque importava que ele sofresse pelo nome de Cristo. Em Jerusalém, não foi diferente. Após apresentar a verdade aos helenistas, aos judeus de fala grega, eles querem também tirar-lhe a vida. Queridos, quem prega um falso cristianismo não precisa temer, não será perseguido. Porque esse cristianismo, ele vai compactuar com o mundo e agradar a todos. Mas quem prega a verdade pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde irá sofrer algum tipo de perseguição. Os nossos filhos, eles estão sendo doutrinados na escola e na faculdade com a seguinte ideia: nós temos liberdade, cada um pode ser o que bem quiser. Não existe sexo definido. Você define o seu gênero conforme aquilo que você quiser e aquilo que você for, de acordo com a influência que você receber da sociedade. E você pode definir um hoje, outro amanhã, e isso é normal. E ainda que eles não creiam nisso, mas eles não estão falando contra isso. Porque falar contra isso na cabeça deles é ir contra a liberdade das pessoas. Como se agora deixar de defender a verdade é interferir na liberdade. A verdade precisa ser dita ainda que as pessoas se incomodem. Mas tenha certeza, se lá na tua faculdade, se lá no teu trabalho, se na rua que você mora, no condomínio, no prédio, na tua família você não sofre nenhuma perseguição, você não tem nenhum tipo de perseguição, fique muito triste e desanimado. Você não está pregando a verdade. Nunca na história do cristianismo, aqueles que pregaram a verdade deixaram de ser criticados ou perseguidos. É fato que no nosso país você não vai ser assassinado. Você não vai ser preso, mas criticado, deixado de lado, chamado de ridículo, de quadrado, com certeza. Conversões verdadeiras sempre resultam na adesão da igreja. O testemunho que Paulo deu lhe custou caro, mas Jesus já havia lhe dito que precisava sofrer pelo seu nome. Saulo, o perseguidor, se tornou em Paulo o perseguido. Foi apedrejado em Listra, foi açoitado e preso em Filipos, capturado e preso em Jerusalém, naufragou no mar Mediterrâneo, foi preso em Roma e depois decapitado por Nero por causa de Cristo, porque lhe importava sofrer. Lhe importava sofrer por Cristo. Quero concluir, queridos. O que nós aprendemos com essa redenção de Saulo? Primeiro, Deus é poderoso para transformar uma fera selvagem em um servo obediente até a morte. Quantos Saulos existem à sua volta? Quantos homens e mulheres que parecem não ter solução? Quantos homens, mulheres, jovens, adolescentes que convivem com você, que parece que estão na perdição, que zombam do Evangelho, que não querem nada com Deus? Quantos Saulos existem? E talvez você em algum momento tenha pensado, esse aí tem jeito não. Pois se a graça de Deus, a luz de Cristo,
a voz do Redentor alcançar essa pessoa, ela será redimida, porque Deus é poderoso para transformar feras em servos obedientes. Quantos Ananias, quantos Barnabés nós temos no nosso meio? Quantos de nós vamos pegar pela mão, vamos abraçar, vamos caminhar juntos com aqueles que parecem que são pessoas que não têm solução, com aqueles que receberam a Cristo, mas vêm de uma vida toda errada, aqueles que vêm de um testemunho de vida que choca muitas pessoas. Quantos de nós estamos disponíveis para obedecer a Deus e ajudar aqueles que estão desacreditados? Quantas pessoas deixam de congregar, de servir a Deus em determinados lugares, porque quando chegam por causa de uma tatuagem, de um brinco, de um cabelo, de uma vestimenta, por causa de um linguajar, são rejeitados? São tratados como se fosse um extraterrestre. Parece que uma fera selvagem não pode ser redimida. Mas eu era. Você já foi. E Deus te alcançou. E hoje você é um servo. E que seja um servo obediente até a morte. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas. E se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Porque Deus redimiu e mostrou o seu poder, a igreja foi abençoada e então ela desfrutou de paz, foi edificada e se multiplicou. E o Senhor os fez andar no temor e na consolação do Espírito Santo. Ei, mesmo em pandemia, mesmo diante dessa doença terrível, que tem assolado, tem levado a muitos, nós precisamos confiar em Deus e continuar servindo a Deus, e Ele haverá de nos dar paz, nos edificar e nos fazer multiplicar para o louvor da sua glória. Amém?